Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17. Carta à igreja em Pérgamo. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra lida. Ó Deus, obrigado pela leitura desse texto sagrado ao anjo da igreja de Pérgamo. Ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto sagrado, edifica as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo uma palavra de ânimo para o nosso coração, de exortação, a palavra que realmente nós precisamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ministrando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E essas cartas foram reveladas pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos. E cada carta dessa tem um significado muito importante, mas muito importante mesmo para os dias de hoje. Talvez você pegue uma dessas cartas e diga assim: não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha igreja, mas algumas delas vai falar ao seu coração. E talvez seja a necessidade que nós estamos vivendo ou precisando nos dias de hoje. Cada igreja dessa tem uma mensagem, eu diria um pano de fundo, algo que chamaria mais atenção. A primeira carta que ele escreve à igreja de Éfeso é aquela igreja que tinha perdido o primeiro amor. A carta de Éfeso é aquela igreja que fracassou, e é onde Deus chama a atenção daqueles irmãos, dizendo assim: volta ao teu primeiro amor. A segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, eles tinham um grande desafio, quando Deus diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O contexto ali era que Deus estava mostrando o quanto era importante eles se manterem fiel a Deus e não fiel a César, ao imperador. São igrejas afrontadas pelo imperador. São igrejas que estavam vivendo tempos difíceis, porque era muito comum a adoração ao imperador daquela época. E cada igreja dessa, João deixa uma mensagem de ânimo, de exortação, e também uma mensagem para que eles pudessem parar e ver a realidade do que eles estavam vivendo.
A terceira carta, a carta que eu vou estar pregando hoje, é a igreja de Pérgamo. Essa igreja, Deus chama aqui, sabe de quê? Trono de Satanás. E nós vamos hoje ver um pouco o que Deus quer dizer com o trono de Satanás. Se você for olhar o ministério de Jesus, quando ele começa o seu ministério, no livro de Mateus, no capítulo 5, você vai encontrar o tão conhecido Sermão da Montanha. E naquele Sermão da Montanha, Deus chama os seus discípulos e ele mostra a grande necessidade daqueles homens serem sal da terra e luz do mundo. Naquele tempo, olha para aqui, naquele tempo já havia necessidade dos cristãos se manterem firmes, dos cristãos testemunharem do amor de Deus, da graça de Deus. E ali Jesus diz: vocês têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso aí se estende até nós, as igrejas do dia de hoje. E essa igreja, que é a igreja que nós vamos para a igreja de Pérgamo, era uma igreja que era muito complicada. Duas igrejas só receberam elogios, foi Esmirna e Filadélfia. Quatro igrejas receberam elogios e crítica, foi Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma igreja só recebeu crítica, que foi a de Laodiceia. Eu queria falar um pouquinho sobre a cidade, para a gente entender por que Deus chamou o trono de Satanás. Por que essas palavras tão fortes? Que ele diz: eu sei onde habitas, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que Deus quis falar com isso? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo ficava a 100 quilômetros de Esmirna, aquela cidade que eu preguei a semana passada. Foi a capital da Ásia durante 400 anos depois de Alexandre o Grande. Essa cidade ela era muito conhecida pelos seus pergaminhos. A palavra pergo, ela tem a conotação de pergaminhos. Para vocês terem uma ideia da riqueza cultural dessa cidade, Pérgamo tinha uma biblioteca com mais de 200 mil rolos, livros, só perdendo para de Alexandria da Antiguidade. Era uma igreja muito conhecida pelos seus escritos, então era uma igreja que tinha realmente um conhecimento muito grande. Os estudiosos de Pérgamo inventaram pergaminho, que se faz de couro alisado e encerado, para que se pudesse escrever em cima da superfície. É aí que vem a palavra pergaminho. Lá, como eu já falei, tinha essa biblioteca com mais de 200 mil livros. Então, Pérgamo se glorificava do seu conhecimento e da sua cultura. Alguns estudiosos dizem que Pérgamo ficava em uma superfície, num local muito alto, que era muito bem visto. E aquela cidade era tomada por altares. Muitos altares eram colocados ali na cidade de Pérgamo. Existiam 4 ídolos pagãos que eram adorados em Pérgamo. E alguns estudiosos dizem que eram ídolos que ficavam muito acima, que dava para se ver. Por a cidade ser alta, também ali tinha os ídolos pagãos, que eram os altares daqueles ídolos. Existiam 4 ídolos ali que eram muito devotados, que eram Zeus, Atineia, Dionísio, ou Esculápio, ou Asclépio, como diz outra tradução. Mas eu queria falar um pouquinho de que esses ídolos, ele tinha uma importância muito grande na cidade. É por isso que você vai entender quando ele chama aqui de trono de Satanás. E eu queria somente destacar esse Esculápio ou Esclépio. Quem era esse? Era um deus curandeiro, um ídolo ali que eles adoravam, que curava muita gente. E para aqui, que tem os nossos médicos aqui, o símbolo dele era a serpente, que é também o símbolo da medicina. Já vem também dessa palavra Esclépio ou Esculápio, que é usado na medicina. E esse Deus era conhecido pelas suas curas, era um curandeiro, né?
não era um João de Deus, mas era um curandeiro da cidade lá de Pérgamo. E as pessoas chegavam para receber suas curas. E o maior desafio, Glauber, é que os cristãos tinham que combater esse ensino, esse curandeiro que estava lá, entre outros altares que estavam tomando o lugar na vida dos cristãos. Há muita gente lá que se dobrava e não podia nem falar contra, porque estava o quê? Estava arriscado a morrer. À medida que eles negavam César, à medida que eles não adoravam os imperadores, eles eram perseguidos. Falei até no sermão da semana passada, como nós temos liberdade hoje de estar aqui pregando a palavra de Deus, engrandecendo o nome desse Deus. Então veja só, era algo muito difícil para eles, para os cristãos daquela cidade, onde tinha vários altares, entre esse aí, o Esculápio, aonde eles faziam curas. Chegava muita gente, disse que eram pessoas que chegavam para receber a cura. Isso é muito comum nos dias de hoje, onde nós estamos vendo, curandeiros, até mesmo no meio de algumas igrejas, prometendo a cura a todo custo, prometendo que você não foi feito para sofrer, dizendo que toda doença é do diabo e que você tem 100% de cura, de chance de ser curado. Isso é muito perigoso quando nós entramos por este lado aí. O que acontece é que Pérgamo era o centro asiático do culto a César. Por que ele chama essa cidade do trono de Satanás? Vamos entender um pouco que quem está no trono reinando é Deus. O capítulo 5 de Apocalipse, ele vai mostrar aquele que está assentado no trono. Vou explicar para vocês o que é o trono aqui, já, porque ele diz que essa cidade era trono de Satanás. Então, no versículo 1, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sabemos que a espada afiada de 2 gumes é a que corta de um lado e corta do outro também. Mas por que o Senhor usa essas palavras? Quando você vai olhar para a perseguição das cartas do Apocalipse, das cartas anteriores, dessa carta, das cartas posteriores, você vai ver que o imperador, ele tinha o poder da espada, ele tinha o poder de tirar a vida das pessoas. Alguém que não adorasse a César, alguém que não recitasse o motto da época, César é o Senhor, poderia pagar com a própria vida, como vimos aí, como o bispo de Policarpo, que eu falei a semana passada, que foi colocado no haste para ser queimado vivo. Então eles tinham a espada, o imperador tinha o poder da espada de matar, de fazer o que quisesse com aquelas pessoas. Ele tinha esse poder truculento de maldade com as pessoas. E é exatamente, eu queria que você viesse comigo aqui agora, que Deus começa mostrando o seu poder em cima daquilo que os ímpios fazem, em cima daquilo que as pessoas fazem, ou talvez que achem que tem autoridade para fazer. O imperador tem a espada na mão para tirar a vida de algumas pessoas. Mas aqui Deus está falando o seguinte, ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele está dizendo assim: eu tenho a espada, eu faço como eu quero. O poder da espada do imperador, ele é limitado. O poder da espada do imperador, ele está dentro da doutrina da providência de Deus, ou da permissão de Deus, se assim Deus o permitiu, que algum cristão morresse pelo poder da espada. Então veja só, o ser cristão fiel, onde Satanás exerce o seu trono, era um desafio para essa igreja. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora, você que trabalha, você que estuda, você que tem o seu dia, você que está também interagindo com as coisas erradas, com o que acontece aí no mundo. Nós temos um grande desafio, sabe qual é?
é de fazer a diferença no meio onde tem o trono de Satanás. Nós temos a responsabilidade, como eu falei no início, de ser, Carlos, sal e terra, sal da terra e luz do mundo. Mas é isso aqui que a Bíblia quer dizer. Então, nós temos que entender que é uma dificuldade para mim e para você ser cristão diante do mundo de impiedade, de traição, de maldade, de tantas outras coisas. Não é difícil, não é? Ser cristão hoje, não negar a fé, é muito difícil. E era o que estava acontecendo com a igreja de Pérgamo. Ele diz: eu que tenho a espada na mão, eu é que decido sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar um texto lá do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenando que todos se prostrassem diante daquela imagem. E quem não se prostrasse diante daquela imagem teria que ser lançado em uma fornalha de fogo. Veja como os cristãos já eram perseguidos mesmo antes, lá do Velho Testamento. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor faz uma grande estátua de ouro e diz: todos têm que se dobrar aqui, prostrar diante dessa estátua e adorar. E quem não fizer isso vai ser lançado aonde? Numa fornalha de fogo. Meus irmãos, eu fico pensando, meu Deus do céu, se hoje acontecesse isso, eu não sei quantos de nós negaria a nossa fé. Ou se nós teríamos coragem de dizer: o Senhor é Deus, eu não abro mão desse Deus que me salvou. Como Policarpo fez, que disse: eu servi a Deus durante 86 anos da minha vida e não vou negar aquele que sempre foi fiel a mim. E aqui, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles ouviram que o decreto do rei, não é? Eles selam o decreto e diz: quem não adorar vai ser lançado numa fornalha de fogo aceso. E aqueles homens não quiseram obedecer às ordens do rei. O rei manda chamar aqueles homens e diz: isso é verdade que vocês não vão se dobrar diante dessa estátua de ouro? Sabe o que foi que eles disseram? Eles disseram assim, olha o que ele disse: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de ira, de fúria, transtornou-se o seu aspecto, o seu rosto, e disse: lança esses homens na fornalha, e ainda com um agravante, acenda 7 vezes mais. Já era quente e aumenta aí 7 vezes mais. Foi o preço que eles pagaram, mas só que eles não se dobraram diante da estátua, mas Deus deu a eles o livramento. Amém? Deus deu àqueles homens o livramento. Você sabe por quê? Porque eles não se dobraram diante da estátua. Queridos, Deus honra as nossas atitudes piedosas, não ímpias. Deus honra quando nós agimos de forma piedosa. E nós vamos ver no texto que também virá aí as bênçãos de Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ele diz: eu sei exatamente aonde vocês estão, eu sei o que está acontecendo. Isso aqui traz uma aplicação para nós, de que ele está dizendo assim: eu sei do lugar, Paulo, que você trabalha. É muito comum nós sermos talvez tripudiados do local do trabalho, no seu emprego, na sua profissão. Tem ímpios ali para te maltratar, tem pessoas ali que são instrumentos de Satanás para tirar a tua paz. E às vezes acontece até de algumas pessoas falarem assim: esse ambiente não dá para mim, porque eu preciso deixar, porque é um ambiente muito pesado. E às vezes Deus quer que você e eu sejamos
fiel ao Senhor no lugar onde Satanás tem uma influência muito grande. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, a minha fiel testemunha. Ele diz, quando ele fala, eu conheço, ele está dizendo, eu estou totalmente ciente da situação que está acontecendo em Pérgamo. Pérgamo se tornou conhecido o centro do culto da Ásia, porque era defensora fanática do culto imperial, o trono de Satanás. William Hendricks, um escritor, ele interpreta esse trono de Satanás pelo menos de 5 motivos. Ele diz: Pérgamo era o centro da religião pagã. Para o viajante que vinha do Oriente, a Acrópole tinha o aspecto de um trono, que estava mais acima, no alto da cidade. O altar de Zeus tinha o formato de um trono. Esculápio era identificado com a serpente, e Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Queridos, há um grande desafio na igreja de hoje se manter firme, se manter fiel e não negociar com as iguarias de Satanás. Paga-se um preço muito alto para se manter firme aonde Satanás exerce a sua autoridade com muita força. Preste atenção, não sou defensor da batalha espiritual, daqueles que defendem a batalha espiritual, de que há demônios alojados em determinados lugares, chama-se demônios territoriais. Eu não sou defensor, pelo contrário, sou totalmente contra de que Satanás ele age em qualquer lugar, em qualquer situação, aonde ele tiver brecha, ele vai agir. Agora, o que eu não posso perder de vista é que o meu Deus, o nosso Deus, ele está assentado no trono, reinando, governando e fazendo conforme a sua vontade. Vamos entender um pouco porque Deus chama aquela igreja trono de Satanás pela a influência dos deuses, a influência dos imperadores, a influência que tinha muito aqueles que se dobravam diante daqueles ídolos. Então era muito forte. Quando Deus chama trono de Satanás, evidentemente não pense que a Bíblia está dando uma ênfase ao poder do diabo, como se o diabo fizesse o que ele bem entende e quer fazer, porque entendemos que o poder maior está com o Senhor dos Exércitos. Era um desafio para os cristãos permanecer fiel no mundo hostil, onde Satanás tinha uma grande influência. Eu não sei se já passou pela cabeça de vocês que trabalham, trabalham em vários lugares, dizer assim: meu Deus, esse ambiente está muito pesado e eu tenho que me afastar desse ambiente. É muito comum acontecer isso com algumas pessoas. Alguém chega para mim: pastor, é um ambiente profano, imundo, é um âmbito de prostituição e eu tenho que sair desse emprego urgentemente. Eu digo: não saia, peça direção a Deus, se for a vontade de Deus, para você ficar, para testemunhar. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É bem provável que em alguns casos desse aqui, Deus queira mostrar o quanto é importante se manter fiel no mundo hostil, no mundo maldoso, no mundo tenebroso que nós vivemos. Não é muito comum as pessoas, já vem gente conversar comigo: pastor, eu tenho que sair desse emprego, é uma perseguição muito grande, o diabo se levantou, faz isso, faz aquilo outro, e assim vai. Mas olha só, não podemos nos isolarmos do mundo, devemos enfrentá-los e vencer as tentações e as afrontas de Satanás. Eu sei onde você está. Ele começa colocando que ele sabe muito bem onde o trabalho que você exerce, as afrontas que você recebe, as tentações que você vive. Ele diz: eu sei de tudo isso,
mas Ele não pede que você deixe este lugar, mas que você se fortaleça e não esqueça que aquele que está no trono, reinando sobre todas as coisas, é o Senhor dos Exércitos. Amém? A palavra trono, escute só, a palavra trono aparece 42 vezes no livro de Apocalipse. 42 vezes no livro de Apocalipse. 40 vezes está falando de Deus, do Senhor. Apenas 2 que está se referindo a Satanás e a besta. Para você ver que o poder, quem manda, quem está no poder, no trono assentado, é o Deus Todo-Poderoso. O mundo não está à deriva. Sua vida não está à deriva. Nós não estamos caminhando a passos largos, fazendo aquilo que dá na nossa mente e no nosso coração. É bem provável, Jane, que Deus está, é provável, claro, que Deus está monitorando os nossos passos, os nossos pensamentos, e sabe das nossas dificuldades e aquilo que nós enfrentamos para vencer as tentações do dia. Todos nós temos lutas diárias, e uma dessas lutas é a luta contra o pecado. Essa é a maior luta. A luta não é contra o teu vizinho, a luta não é contra o teu patrão, a luta não é contra o teu empregado. A luta, ela está travada dentro do teu coração e do meu coração. É a luta do pecado, é o desejo que está, eu diria, uma linguagem bem popular, impregnado, colado dentro de nós. O desejo todos os dias de pecar, de fazer coisas erradas. Então a nossa maior luta, talvez seja um trono que tenha prevalecido, esse trono seja o trono que o diabo tem usado para destruir a nossa vida, que são os nossos pecados. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, e ali, naquela cena, o diabo tenta o Senhor Jesus, sabe o que? Mostrando alguma coisa. Mas olha só, o diabo leva o Senhor a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha para aqui agora, perceba como nós somos convidados todos os dias a não adorar a Deus e adorar alguma coisa. Satanás, ele coloca diante de Jesus, sabe o que? Uma grande oferta. Aquilo que nós talvez nos balançamos muito e temos até uma área vulnerável. E o texto diz que o diabo mostra tudo, disse: aqui tudo eu vou te dar, mas com uma condição, de ser adorado. Existe as ofertas do diabo para nós sempre com uma condição: de nos destruir, de sermos escravos dele, escravos de Satanás. Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja se não é muito sério essa questão de você não ceder, de você não negociar com algo que mexe muito com o seu coração. Tem coisas que vêm para marcar a nossa vida, e essas marcas talvez sejam marcas perigosas que nos tirem da presença de Deus. 2 tipos de gente impedem: os que eram comprometidos com Deus ao ponto do martírio, e aqueles que caíam diante da sedução do pecado. Ele começa elogiando: conheço onde você está, mas ele vai dizer já já que eu tenho alguma coisa contra você. E é exatamente o que ele diz aqui, mostrando a vida de um homem chamado Antipas.
Antipas, minha fiel testemunha. Antipas foi um mártir da igreja, foi um homem, alguém disse que era um dos pastores da congregação de Pérgamo, que esse homem ele morreu porque ele não negou a Cristo. Segundo os historiadores, diz que Antipas morreu, colocaram dentro de um boi de bronze, e dentro daquele boi de bronze coloca aquele homem, e coloca, sabe aonde? No fogo, até o ponto de ver aquele boi de bronze vermelho tomado pelo fogo. O outro lá de Esmina, que ele morreu diferente, mas sempre tem um homem que se manteve fiel e não se dobrou diante dos imperadores daquela época. Antipas, minha fiel testemunha. Ele foi colocado exatamente ali dentro para morrer, porque ele não negou a minha fé. Quem combate a apostasia e a heresia é odiado e perseguido. Quem combate a apostasia e a heresia ele é odiado e perseguido. Se você for ver a história de Atos dos Apóstolos, vai ver que os discípulos, eles foram tripudiados, eles foram ali maltratados. Paulo foi preso, foi espancado, Tiago foi morto ao fio da espada, Pedro foi solto pelo milagre, e por aí vai, porque não negaram a sua fé. Isso traz para nós uma aplicação muito grande de como nós estamos lidando com a nossa vida espiritual. Ou nós estamos negociando diante das dificuldades. Olha para aqui, ou nós estamos cedendo às tentações, porque às vezes o trono de Satanás não esteja muito longe, esteja muito perto de nós, e seja aquele momento que nós não conseguimos vencer aquela tentação, seja algo que prevalece, é mais forte do que nós. Precisamos pensar exatamente contra isso. Aí no versículo 14 ele diz assim, olha o que diz o versículo 14: tenho todavia contra ti, preste atenção, conheço vocês onde habitam, agora tenho contra ti. Certamente está se dirigindo para alguém que estava precisando dessa palavra. Tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí, olha essa expressão, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, praticavam prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então existiam dois erros aqui na igreja que eram tolerados dentro da igreja. Eram os ensinos de Balaão. Ele traz aí uma experiência, né, de alguém que vivera lá no Velho Testamento. Ele traz aí, retrata a história de Balaão, um feiticeiro que era ali, entrou para amaldiçoar o povo de Israel, e ele diz: vocês estão tolerando essas pessoas dentro da igreja. Os nicolaítas talvez sejam os discípulos de Nicolau. Alguns dizem que é aquele diácono de Atos capítulo 6, que um deles talvez tenha se desviado, se afastado da igreja, e começou agora a fomentar essas doutrinas dentro do meio da igreja, do povo de Deus. E ele diz aqui: olha, eu estou vendo que no meio da igreja existem esses seguidores, essas pessoas que estão tolerando essas práticas pecaminosas. Aí eu chamo a atenção de vocês. Como nós precisamos combater as práticas pecaminosas, maldosas, ímpias, que às vezes aparecem dentro da igreja de Deus. Diz: olha, eu tenho contra ti algumas coisas que tens aí. Alguém estava logrando acesso à igreja por essas influências. A doutrina de Balaão
o homem que era um feiticeiro, que amaldiçoava o povo, o homem que ele foi frustrado em suas tentativas diante do povo de Israel. E o que estava acontecendo era que algumas pessoas estavam, olha para aqui, fazendo vista grossa com esses irmãos que praticavam essas doutrinas malignas dentro da igreja. Isso faz a gente pensar um pouco como é que nós estamos enfrentando tipo de pessoas que não querem talvez se consertar, que não querem ter uma vida de santificação. O apóstolo Paulo, escute essa aqui, o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, ele teve um grande problema, porque a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática da Bíblia. Problema de imoralidade, de pecado, problema de divergência da Santa Ceia e por aí vai. E no capítulo 5 de 1 Coríntios, fala a história de um homem que estava tendo, um homem que estava vivendo com a madrasta. Naquela época a madrasta era o homem com a madrasta que tinha casado com a sua mãe. E o pior que Paulo diz, olha para aqui, Paulo está dizendo assim: vocês não chegam a lamentar, a chorar. Quando Paulo usa essas palavras, ele está dizendo, sabe o que? Isso era para vocês estar sentindo na pele o choro de um funeral. A ideia aqui diz assim: vocês não estão lamentando, chorando. Era algo muito sério que estava acontecendo na igreja de Corinto e eles não estavam nem aí. Paulo disse: eu vou dizer para vocês que esta pessoa deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne e que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele diz assim: não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Você vai fazer um suco de laranja, não é? E coloca lá, coloca 20 laranjas e vai no espremedor e coloca, mas tem uma estragada ali. Colocou as outras a perder. Assim também é o que Paulo diz. Quando nós toleramos alguns ensinamentos malignos, nós estamos contribuindo para que a igreja venha a apodrecer. É muito duro isso que eu estou falando. Paulo diz isso aqui: cuidado com os falsos profetas que entram na igreja com a doutrina de Balaão e com a doutrina dos nicolaítas. Isso me faz lembrar um texto de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você prestasse bem atenção. Paulo estava pregando a palavra de Deus, Atos capítulo 16, e ele pregando, e todos os dias chegava uma mulher para ele, e a mulher dizia assim: este homem é um santo homem de Deus e prega a palavra. Este homem, e começava aquela bajulação, e todos os dias dizendo Paulo era o homem de Deus. Até aqui não tem nada de errado dizer que Paulo era o homem de Deus, que ele pregava a palavra, tudo bem. Mas o problema é que aquelas palavras não estavam saindo da boca de alguém que era servo de Deus. E aquela mulher assim, começou a exaltar Paulo: isso é um homem de Deus, isso é um homem de Deus. Aí Paulo disse: sai dela em nome de Jesus. A mulher é uma mulher com espírito de adivinhação. Era alguém que estava no meio da congregação. Precisamos zelar com a sã doutrina da igreja e da congregação. Eles pregavam o evangelho sem exigências, liberal e sem proibições. Não sei se você percebe isso, os nicolaítas e esses aí da doutrina dos Balaãos. Os crentes têm tolerado os mestres que estão difundindo sua doutrina insidiosa e seu estilo de vida. É muito comum você encontrar alguém assim dizer: fica tranquilo,
Deus não está nem aí com isso aí com a sua vida. Leva a tua vida. Tu é livre para fazer o que tu quer. É muito comum encontrar alguns líderes e desculpa a expressão, passa a mão do pecado, não é? Fica tranquilo, tu não és, tu não vai ser o primeiro nem o último. Isso acontece com qualquer pessoa. Queridos, ele no versículo 16, ele vai dizer assim: portanto, arrepende-te, se não veio a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O verbo arrepender-te, ocorre 12 vezes somente no livro de Apocalipse. 8 delas são dirigidas às igrejas de Éfeso, Pérgamos, Sardes e Laodiceia, com uma ordem de arrependimento. As outras 4 estão no pretérito, no passado, se refere aos incrédulos que recusavam atender. Você vai sempre encontrar nas cartas do Apocalipse essa palavra, Tatiana: arrepende-te. Porque Deus sabe que nós estamos, às vezes, andando, sabe, na certeza de que não aconteceu nada, e é uma vida de faz de conta. É uma vida de faz de conta. Ninguém foge de Deus. Arrepende-te, se não veio a ti, sem demora, e contra eles com a espada da minha boca. Ele vai dizer aqui, agora olha a oportunidade que ele dá aos cristãos: eu venho a ti, eu quero que você se arrependa. Ele está falando aqui de 2 pessoas. Ele está falando dos cristãos que precisam se arrepender, está falando aqui daqueles que estão perseguindo os cristãos, daqueles impiedosos. Perceba que ele diz: arrepende-te, se não veio a ti, sem demora. O que é que Deus quer dizer com isso? É que nós temos pressa de confessar os nossos pecados. Amém? Nós temos, Suzana, urgência. Não tem que estar postergando, deixando para amanhã. Deixar o tempo é quem resolve, pastor. Nunca resolve. Sabe qual é o tempo? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E ele diz aqui: arrepende-te, senão eu venho a ti. Essa palavra não está ligada à segunda vinda de Cristo, mas ao juízo eminente do Senhor da vida da igreja. É claro que nós pregamos um Deus de amor, e Ele é Deus de amor. É a Bíblia que diz. Mas não tem como separar o Deus amoroso e o Deus justo, aquele que é juízo sobre as nossas vidas. Venho a ti. Esta vida é uma vida de um juízo eminente, veloz e infalível. O julgamento, ele é certo. Ele cumpre as suas promessas e anula as suas ameaças quando o pecador se arrepende. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu venho a ti. Eu acho essa palavra muito, muito dura mesmo, para mim e para você, porque eu vejo nos meus membros, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Ele disse que este homem, esse corpo é o corpo do pecado. Nós lutamos muito para ter uma vida de santificação. Agora, ele, olha para aqui, convida primeiro a igreja, dizendo assim:
arrepende-te, para a igreja. Agora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ele declara guerra contra quem? Os falsos líderes que estavam na igreja de Pérgamo e nas igrejas da Ásia Menor. Contra eles, aqueles que perseguem, aqueles que estão contra a tua vida, contra os ensinamentos saudosos, contra a igreja que eu plantei. Os que estão servindo a Satanás e visam destruir a igreja, terão que enfrentar a espada do juízo de Deus. E ele vai encerrar no versículo 17, dizendo assim: quem tem ouvidos, sempre essa aqui é o encerramento das cartas, que ele vai estar falando para todas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito o quê? Um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para se arrepender, precisa primeiro estar com a disposição de ouvir, escutar o que Deus está dizendo. Talvez a gente diga assim, né? Eu iniciei o sermão falando assim: essa igreja não me representa, essa igreja aqui. Essa igreja não representa a minha vida. Mas é bem provável que uma dessas igrejas possa estar representando a nossa vida pecaminosa. Ou Éfeso, ou Esmirna, ou Pérgamo, Tiatira, Sarde, Laodiceia, não sei. Uma delas vai trazer uma mensagem. Lembre-se que esta mensagem aqui, ela é dirigida a todas as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora ele promete um prêmio. Todo mundo quer ganhar um prêmio, não é, gente? Quer ganhar um prêmio. Seu Nazareno, eu quero ganhar um prêmio. Edinagem, eu quero ganhar um prêmio. Todo mundo quer prêmio. Mas o maior prêmio que ele mostra aqui é quando nós resistimos aos ataques e ao trono de Satanás. Você quer ganhar um prêmio? Diz: ao vencedor, aquele que se opõe aos ensinos de Nicolaítas, de Balaão, e permanece fiéis a Cristo, é prometido uma recompensa. Primeiro, o maná escondido. Ele traz aí uma palavra do Velho Testamento. Maná, aqui o maná espiritual. Maná era a providência de Deus na vida do povo de Israel. Então aquele povo, todos os dias, acordava e tinha um maná pronto ali. E é escondido porque é algo que é revelado para nós, os seus filhos. É escondido por isso. E ele conclui dizendo, sabe o que? Eu colocarei também uma pedrinha branca. Olha que coisa interessante. Lhe darei uma pedrinha branca. Que pedrinha é essa? Tem três interpretações para a pedrinha aqui, que os estudiosos dizem. A primeira é o seguinte: naquele tempo, ao votar pela absolvição de uma pessoa, o juiz colocava pedras pretas e pedras brancas. Quando ele escolhia as pedrinhas brancas, era sinal que a pessoa estava sendo absolvida. As pretas era sinal de condenação. Então a pedrinha branca era que você estava sendo absolvido. A outra interpretação foram dadas aos escravos, que também reitero o que ele falou aqui anteriormente. Foram dadas aos escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornam cidadãos da pátria. E a terceira interpretação foram usadas pelo romano como tipo de ingresso para alguns eventos. Também foram dados aos vencedores de corridas e aos vitoriosos da batalha. Os fiéis são vencedores que receberão esse prêmio. Então, sabe o que é que nós resumimos aqui? Essa pedrinha branca é o que eu chamo, que Paulo diz em sua carta aos Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem nos separará do amor de Cristo? A pedrinha branca: eu fui liberto, você está liberto, e o diabo
diabo não pode atacar a sua vida, não pode mais tocar em você, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus, louvado seja o nome dele. E essa pedra não é uma pedra simples, mas é uma pedra que ele coloca o nome. O nome geralmente sugeria o quê? A uma nova vida. O nome sempre está relacionado a uma nova vida. Quando Jacó, escute aqui, quando Deus alcançou Jacó, a primeira coisa que Deus disse, sabe o que foi? Você não será mais Jacó, mas o que? Alguém lembra? Seu nome será Israel. Você não será trapaceiro, enganador, porque Deus, olha aqui, quando Deus vem ao nosso encontro, quando Deus resgata a mim e a você, Ele dá um novo nome, um caráter. Jacó, você agora é Israel, campeão com Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem da igreja de Pérgamo, de que o Senhor conhece o trono de Satanás e sabe as afrontas que nós estamos vivendo. Mas vamos colocar como uma aplicação nesta noite de que aquele que está no trono, o Deus Todo-Poderoso, reina sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe.